Fala pessoal, beleza? Essa aqui é a nossa segunda aula de criação do nosso sistema operacional. Então eu trouxe aqui um pouquinho de como é que o sistema vai ficar após essa aula, tá? Essa aula vai servir para a gente criar ali algumas classes que a gente vai utilizar e também criar todo esse menu que a gente vai utilizar aí durante todo o nosso sistema, tá? Então como é que vai funcionar esse menu? A gente tem aqui alguns itens na cor escrita em azul, tá? Então quando for programas aqui do nosso sistema operacional, vai ficar em cor azul. Quando for uma pasta, quando a gente criar uma pasta, vai ficar com a escrita em cor branca. E quando for um arquivo de texto, ele vai ficar com a escrita em cor verde, tá? Mas essa aula em específica, ela vai servir para a gente criar esse sistema de cores, esse menu, e também algumas outras classes aí essenciais que a gente vai precisar trabalhar. E a partir da terceira aula a gente começa a implantar aí, a implementar as funcionalidades, tá? Eu vou fechar aqui para nós. E aqui eu tô com o meu Visual Studio aberto, com o projeto em branco, e a gente vai começar a criação então agora do zero do nosso sistema, tá? Lembrando que aquela nossa primeira aula foi só uma introdução, e aqui a gente vai começar de fato a criação, tá? Eu abri essa solução agora, tá? Essa aqui é padrão do Cosmos, ele já inicia assim, e a gente vai apagar aqui esses padrões aqui pra gente criar aí as nossas próprias funcionalidades, tá? Então eu vou começar criando algumas classes aqui, como aquela classe de cores, pra gente conseguir trabalhar com as cores dentro do nosso sistema operacional, tá? Então eu vou vir aqui, adicionar class. Eu vou colocar o nome dessa classe de cores. E aqui eu vou criar todo o nosso sistema de cores, tá? Como é que vai funcionar? A gente tem os nossos programas do sistema operacional, que ele tem aquela escrita em azul, tá? E ele tem uma borda ali, que nem eu mostrei para vocês, uma borda em branco. Tá? Então, quando a gente estiver selecionando, né, ele vai ficar em branco, com texto azul. E quando não estiver selecionado, né, todos os outros itens, a gente vai ter sempre um apenas selecionado. Os outros vão ficar tudo em preto. Tá? Então, a gente vai criar toda essa lógicazinha aqui de cores. Tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui alguns métodos privados. Tudo estático, tá? Eu vou colocar aqui cor padrão arquivo. E essa mesma cor padrão arquivo aqui, a gente vai ter aqui um cor arquivo selecionado, por exemplo. Tá? Vou mostrar para vocês a diferença aqui no código agora. E aqui no cor padrão arquivo, a gente vai pegar o nosso console.background color e a gente vai passar o nosso console color black, tá? Lembrando que a cor padrão do nosso arquivo, ela vai ser verde, tá? O arquivo de texto. Então, vou colocar aqui console foreground color, console color green. E qual a diferença, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, vou colocar aqui, esse aqui vai ser cor arquivo selecionado. E aqui quando o nosso arquivo, né, quando a gente estiver selecionando, e esse item aqui, o arquivo específico estiver selecionado, essa corzinha vai mudar para branco, tá? E aqui vai ficar verde normal, tá? A gente vai ter esses mesmos caras aqui, eu vou te colocando aqui em cima, cor padrão sistema, que é aqueles arquivos do sistema, né? E cor sistema selecionado, tá? Qual que vai ser a diferença aqui? Aqui a gente viu que os arquivos de sistema, né, os nossos programas, eles ficam em azul. Então a gente vai alterar aqui para blue, aqui também. E a gente vai fazer mais uma cópia, que a gente tem mais um grupo de arquivos, tá? A gente criou aqui a cor para os arquivos, tá? Que são os arquivos de texto. A cor para os programas do sistema, tá? Que eles ficam em azul. E a gente vai ter aqui também a cor das pastas, tá? Então vou colocar aqui cor pasta selecionada e cor padrão pasta. E aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar preto e branco, tá? A cor da letra. E para pasta selecionada a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar aqui, colocar o preto aqui e o branco aqui embaixo. Então quando tiver selecionado uma pasta em específica, ele vai inverter a cor, né? Eu vou fechando aqui o que a gente implementou agora, só para deixar um pouquinho mais limpa a tela. E eu vou criar uma nova classe aqui, que na verdade vai ser um enum. E vai conter os tipos, tá? Os tipos de arquivo que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui o nome desse enum de tipo arquivo. Eu vou colocar aqui enum. A gente vai ter 3 tipos de arquivo, tá? Quais que são esses 3 tipos? São os arquivos de texto. A gente vai ter as pastas, né? E a gente vai ter também os arquivos de sistema. Vou colocar aqui arquivos de sistema. Então a gente vai ter 3 grupos de arquivo, né? A gente vai poder criar vários tipos. O único que vai ser fixo vai ser os arquivos de sistema.
que por enquanto a gente só vai ter as funcionalidades de envio de e-mail, a gente vai ter um game, a gente vai ter a funcionalidade de calculadora, e a gente vai poder também criar arquivo de texto, tá? Então a gente vai ter essas 4 funcionalidades, e pasta a gente vai conseguir criar quantas a gente quiser, tá? Então, em princípio aqui, a gente não vai precisar mexer mais. Eu vou apagar esse namespace aqui, a gente não vai utilizar. Vou fechar aqui. E aqui a gente vai fazer uma verificação, tá? Qual que é essa verificação? A gente vai fazer 2 métodos públicos aqui, estáticos também. E vai ser cor selecionada. E a gente vai ter um outro cara aqui, que vai ser a cor padrão. Qual a diferença desses dois aqui, tá? Quando for cor padrão, ele vai selecionar esses caras padrão aqui, ó. Esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. E quando for a cor selecionada, ele já, esse método aqui, esses 2 métodos, né, eles vão servir para gerenciar isso. Então ele vai criar aqui a pasta selecionada ou sistema selecionado, dependendo, né, do tipo de arquivo. Então aqui a gente também vai receber um tipo arquivo, tá? Foi o cara que a gente criou agora lá. Vou colocar aqui arquivo. Esse cara aqui também. E aqui a gente vai fazer a nossa verificação. Que se o nosso arquivo ele for, por exemplo, arquivo de texto, a gente vai tomar uma ação, ele vai selecionar a cor específica do arquivo de texto. A gente vai colocar aqui um else if, que vai servir para pastas, por exemplo. E colocar um else, que caso não for, a gente sabe que é a cor do sistema. Aqui a gente pode copiar lá para o método de baixo, que é o que vai selecionar a cor padrão. Eu só vou dar uma ajustada aqui, tá? Aqui a gente vai ter o cor padrão pasta, cor pasta selecionada. Cor padrão, eu vou colocar aqui arquivos do sistema. E esse aqui vai ser cor arquivos do sistema selecionado. Esse cara aqui vai ser o cor padrão arquivo de texto. E aqui a gente vai colocar também arquivo de texto, tá? Para caso a gente tenha outros tipos de arquivo que a gente queira alterar a cor, a gente vai ter essa nomenclatura aqui mais padronizada, tá? Então, quando a gente estiver selecionando um tipo de arquivo e for arquivo de texto, a gente vai utilizar aqui o cor arquivo texto selecionado. E quando for uma pasta, então, a gente vai utilizar o cor pasta selecionada. E um arquivo do sistema, tá? Eu vou colocar aqui arquivo do sistema selecionado. Então a gente vai ter essas 3 opções. Vou fechar aqui. E aqui é a mesma coisa, só que para cor padrão, tá? Então a gente vai pegar aqui o cor padrão arquivo de texto. A gente vai ter aqui o cor padrão pasta, que é esse cara aqui. E caso não caia em nenhum desses critérios, ele vai ser o cor padrão arquivos do sistema, tá? Então a gente só tem essas 3 opções. Esses caras aqui são privados, então a gente vai só passar o item selecionado e vai passar o tipo de arquivo, ele já vai alterar, vai trabalhar a cor certinho. E a mesma coisa para esse cara aqui. A gente tem também o nosso rodapé, que ele é com background azul e a cor de texto preto. Então a gente precisa criar isso. Eu vou colocar aqui public static void rodapé. E eu vou colocar essas cores aqui. E eu vou copiar aqui, só para dar uma agilizada. Então aqui o background ele vai ser azul. E a nossa cor de letra ela vai ser preta, tá? A gente também vai precisar de um método para resetar a cor de fundo, tá? Em alguns casos a gente vai precisar fazer isso. Como a gente vai trabalhar com bastante atualizações de tela, a gente vai precisar que a tela volte a ficar preta em alguns momentos. Então vou colocar aqui public static void reseta fundo. E esse método para resetar o fundo, ele só vai mudar o background, tá? Para preto. Então é a única coisa que esse método vai fazer. E a gente vai ter mais 2 métodos, tá? Para finalizar aqui essa nossa classe de cores, que vai ser métodos para a gente ter um localzinho onde vai ficar um aviso ali, por exemplo, quando a gente for criar uma pasta, a gente vai precisar de uma área para inserir o nome da nova pasta. Quando a gente for escrever um e-mail, por exemplo, a gente vai precisar de uma área para escrever o e-mail. Então a gente vai utilizar um local ali do nosso sistema operacional, uma área na nossa tela, onde vai mudar uma cor e vai ficar disponível para a gente escrever esse tipo de conteúdo, tá? Então vou colocar aqui public static void cor aviso. E a gente vai ter um outro cara aqui para limpar, né, essa área. Vamos supor que a gente não quer atualizar a tela inteira, a gente só quer limpar a área da cor do aviso. Então a gente pode ter um método para limpar só essa área, tá? E qual que vai ser a cor do aviso? Eu vou pegar aqui, fazer uma cópia, tá? Colar aqui também.
a cor do aviso ela vai ser vermelha, tá? E o nosso texto em branco. E aqui a gente vai ter que resetar. Como é que a gente reseta? A gente reseta passando o nosso black, né, que a nossa tela é preta, e o padrão, digamos assim, é branco. Então a gente vai resetar só a área específica que a gente vai precisar, passando as cores padrão. E quando tiver que editar algo em algum local, ele vai ficar com essa cor aqui. Então aqui a gente criou todos os nossos métodos que a gente vai utilizar, tá? A gente pegou e criou esses caras privados aqui, que eles vão servir só para gerenciar ali as cores padrão do nosso sistema, ou de algum item selecionado. A gente tem cor específica para trabalhar com aviso. A gente pode resetar o fundo ali a qualquer momento, deixar toda a tela preta. E a gente tem esse cara aqui que é só o rodapé, né? Então esses caras aqui são tudo público. E a gente tem esses dois itens aqui, que eles que vão comandar, digamos assim. Quando a gente passar um item de arquivo de texto, ele sabe que o arquivo de texto ele tem que ficar com a cor verde. Tá? Então essa nossa classe aqui fechou também, a gente não vai precisar mais mexer nela em princípio. A gente vai precisar criar uma classe aqui de constantes, tá? Que vão ser valores fixos aí que a gente vai utilizar durante todo o nosso sistema. Então eu vou dar esse nome de constante mesmo. Constantes, vou colocar no plural. Vai ser estática também. E a gente vai declarar aqui 4 constantes, tá? Vão ser uma inteira e 3 delas vão ser string, tá? Então eu vou colocar aqui public constant largura item. O que é esse largura item, tá? Eu vou deixar como 20, que eu já testei esse valor. Então, o que seria esse 20, tá? Vamos imaginar aqui a calculadora, que é um dos itens lá do nosso menu. Calculadora. E essa nossa calculadora, ela tem, deixa eu ver aqui, 11 caracteres, tá? E a gente quer esse 20 aqui, ele vai servir para mostrar uma borda para cada item do nosso menu. Então, como tem 11 caracteres, 20 caracteres daria isso aqui mais ou menos, ó. Então, a gente vai centralizar o item do nosso menu e vai colocar uma borda. Então, por exemplo, quando for selecionado, a gente vai ter vários itens. Vamos colocar aqui várias calculadoras aqui só para mostrar como é que vai funcionar. Quando esse cara aqui de cima tiver selecionado, ele vai ficar com essa bordinha com uma cor diferente, tá? Então, esse 20 é a largura do item. Se a gente colocasse 11, por exemplo, a largura do item, ia ficar sem muita borda, ó, ia ficar dessa forma. Mas a gente colocando a mais, ele vai pegar e vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Que nem eu mostrei lá no início do vídeo, tá? Aqui a gente vai precisar criar mais algumas constantes, tá? Vou colocar aqui string caminho raiz. E eu vou passar um valor também inicial para ele. Esse cara aqui, ele vai ter o valor de 0, 2 pontos, barra disco. Tá, o que é esse valor? Aqui lembrando que tem que ser uma constante. Então vou colocar assim. O que é esse valor, tá? O 0, 2 pontos, barra é a pasta raiz do sistema operacional. Só que eu não vou querer colocar nessa pasta raiz. Eu vou querer colocar todos os itens do nosso sistema dentro de uma outra pasta disco, tá? Isso aqui não é necessário. A gente poderia colocar os arquivos aqui dentro da pasta 0, 2 pontos, barra. Mas como ela já começa com alguns arquivos padrões aqui no nosso sistema operacional, eu vou criar uma outra pasta, tá? Então essa aqui vai ficar a nossa pasta raiz. Tudo que a gente criar vai ficar dentro dela. E lembrando que a gente vai poder criar novas pastas ali, umas dentro das outras, né? Mas esse aqui vai ser o nosso caminho raiz. E eu vou criar aqui também já as configurações de e-mail, onde vai ter o meu remetente e a minha senha de e-mail, tá? Então eu vou colocar aqui public const string e-mail. Passar o valor aqui e outro aqui para ser a minha senha. Então aqui eu vou digitar minha senha agora. E aqui eu vou digitar meu e-mail. Esses caras aqui vão ser itens que a gente vai utilizar durante todo o nosso sistema, tá? Por isso eu criei essa classe constantes para centralizar todos esses itens aqui. Vou fechar aqui. Aqui eu vou criar então mais uma classe. E essa classe vai ser itens menu. Que ela vai servir para gerenciar ali os itens do nosso menu, tá? E mais uma classe aqui, que vai ser posições. Vou colocar aqui posição. Que ela vai servir para gerenciar a posição de cada item do nosso menu, tá? Como assim a posição? Vamos supor que eu tenho um item aqui, que é a nossa calculadora. Para mostrar o novo item, por exemplo, o outro submenu ali de jogo, eu quero que dê um espaço. Para mostrar o outro, que é o criar arquivo de texto, vou colocar aqui arquivo de texto.
eu quero que ele dê um espaço em branco. Então ele vai gerenciar a posição. Quando eu criar uma nova pasta, ele vai dar um espaço, colocar aqui embaixo, vai dar um espaço, colocar aqui embaixo. Se chegar um limite aqui na vertical, ele vai colocando do lado. Então essa classe de posição ela vai servir para gerenciar a posição dos itens do nosso menu. Eu vou criar aqui duas propriedades, vou colocar aqui public int x. O x, tá, vai ser tudo referente à largura, por exemplo. E a gente vai ter aqui o y, que ele vai ser referente à altura, tá? Então aqui também a gente pode considerar aqui largura ou horizontal e aqui altura ou vertical, tá? A gente vai criar um construtor para esse cara aqui, gerar construtor, pegando essas duas propriedades. Eu vou criar aqui também duas variáveis estáticas, tá? Int também. Então vou colocar aqui private static int. Vou colocar aqui x atual. E a mesma coisa aqui para o y atual, tá? E eu vou passar um valor inicial para esses caras aqui. O x atual ele vai iniciar com 2. Vou explicar para vocês esse valor. E esse cara aqui que vai ser o y atual, ele vai iniciar com 0, tá? Então por que o x ele vai iniciar com 2? Vamos imaginar que aqui está nosso sistema operacional, né, de fato tá, o nosso Windows aqui. Se a gente colocar o x como 0, lembrando que o x é a nossa largura, é a nossa horizontal, tá? O nosso menu, os botões do nosso menu vão começar colado aqui no lado esquerdo. Se a gente colocar um 2 aqui, ele vai começar um pouquinho mais à direita, então ele não vai começar tão colado à esquerda. Por isso a gente vai definir esse valor padrão, tanto para o x quanto para o y. A gente vai precisar de um método para incrementar o y. Então vou colocar aqui public static void incrementa y. Esse incrementa y, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso y atual e vai incrementar ele. E a gente vai precisar de um método também, eu vou copiar aqui, que vai ser o reseta posições atuais. Por que a gente vai resetar a posição atual, tá? Essas nossas variáveis aqui, elas são estáticas, então elas não pertencem a um objeto posição específica, elas pertencem à classe posição. Então se a gente não resetar, a gente nunca vai conseguir voltar, digamos assim, a ter esse valor inicial de 0 e 2. Então a gente precisa disso, tá? A gente precisa resetar em alguns momentos. Quando a gente, por exemplo, atualizar a tela, a gente vai querer que tudo volte a ser como antes. Então a gente vai pegar esses dois caras aqui e vai passar o valor do x atual de novo e o y atual. Então vai servir apenas para isso esses métodos aqui. Vou fechar aqui também. E a gente vai precisar de uma lógica agora para a gente conseguir incluir os nossos itens de menu nas posições corretas, tá? Então esse nosso método que a gente vai criar agora, ele vai ser público, estático também. E ele vai retornar uma posição. A gente vai colocar aqui o nome de retorna posição. E eu vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar, tá? Primeiro eu vou criar uma variável aqui int y, uma variável interna. E aqui a gente vai precisar fazer uma verificação, tá? Qual que é essa verificação? A gente vai precisar saber se a gente não está incluindo itens que vão acabar descendo aqui demais no nosso sistema operacional. Mas a gente tem aqui uma propriedade que a gente consegue pegar o tamanho na altura e também na largura da nossa tela, tá? Mas a gente quer fazer primeiro uma verificação na altura da tela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar se o nosso y atual ele é maior que o console.window height, esse cara aqui, dividido por 2 menos 7, tá? O que é esse dividido por 2 menos 7? Vamos supor, vamos colocar uma numeração aqui simbólica, só para entender. Vamos supor que a altura seja de 100, tá? Da nossa tela. Como a gente, de 100, caiba 100 itens, tá? Na nossa tela, de menu. Só que como a gente vai ter um item, vai dar um pulinho, vai ter outro item, a gente vai ter um espaço entre cada um deles, um espaço apenas, a gente vai ter que dividir por 2, porque onde cabia 100 na nossa tela, só vai caber 50 agora. Tá? Só que a gente também não quer que caiba 50, porque se a gente colocar 50 itens no nosso menu, ele vai ocupar até embaixo, e não vai ter espaço para o nosso rodapé, e também não vai ter espaço para a gente inserir aquelas nossas mensagens ali, para criar uma nova pasta, inserir o nome da nova pasta. Então a gente vai colocar aqui esse menos 7. Então, reforçando, tá? Esse dividido por 2 é porque a gente vai inserir só metade dos itens que a gente poderia inserir, porque a gente vai dar um espaço, né, em branco entre cada item, e o menos 7 que a gente não quer que os itens sobreponham o nosso rodapé, tá?
Então, caso ele chegue nesse limite que a gente definiu, o nosso y, tá, atual, ele vai receber 0 de novo, porque ele vai voltar lá para cima. E o nosso x atual, ele vai receber 22. Por que 22, tá? Lembra que cada item do nosso menu, como a gente definiu nas constantes, né, que a gente tem uma largura do item de 20, então a gente vai ter 20, por exemplo, vamos colocar aqui, esse cara aqui é um item do nosso menu, a gente vai ter 20 caracteres, a gente quer que dê um espacinho entre um item e outro, ó. Então por isso a gente vai pegar 22. Se a gente colocasse 20 aqui também, ia ficar um item do menu colado no outro, dessa forma. Então por isso que a gente optou, né, por inserir esse valor de 22. E aqui embaixo a gente vai criar a lógica para colocar um item abaixo do outro, né, pulando, lembrando que a gente vai colocar um item, dar um espacinho, colocar outro, um abaixo do outro. Quando ele chegou no limite lá embaixo, ele vai ir para o lado. Então aqui a gente vai colocar o nosso y igual a 2, mais 2 vezes y atual. Vou explicar o que é isso aqui para vocês. Então a gente vai ter o nosso y igual a 2, por que igual a 2? Porque a gente não quer que ele comece aqui no topo, a gente quer dar um espacinho, vamos supor para ele começar aqui assim no nosso sistema operacional, dando espaço e colocando outro item embaixo, tá? E aqui a gente vai só retornar uma nova posição, tá? Que é a posição que a gente criou baseado aqui em toda essa lógica. Então a posição ela vai receber o x atual e ela vai receber o y na altura, tá? Então o x, se a gente pegar aqui para ver o nosso construtor, ele recebe primeiro o x, que é o x atual, e o y, como a gente teve que fazer uma lógicazinha aqui, a gente criou uma variável interna para a gente conseguir criar nessa nova posição do y e passar aqui. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para criar o item ali certinho do nosso menu na posição correta. Agora a gente vai implementar o nosso itens menu aqui, tá? Esse itens menu, ele vai ter alguns métodos estáticos e outros não, então por isso a gente não vai conseguir definir a nossa classe como estática. E para começar aqui eu vou criar algumas propriedades, tá? Public static int posição item atual. Vou colocar aqui o getSet e eu vou passar um valor de 0, tá? Porque esse valor de 0, porque quando a gente iniciar o sistema operacional, o primeiro item selecionado vai ser o primeiro. Vai ser o cara que vai estar no topo aqui, e conforme a gente vai apertando para baixo, ele vai selecionando os outros, tá? Então por isso a gente iniciou em 0. A gente vai criar aqui também um public posição. Vou colocar aqui posição. GetSet. A gente vai pegar aqui um public string nome. GetSet também. Esse cara aqui vai ter o set privado, tá? A gente vai utilizar ele só no nosso construtor. A gente vai ter aqui também um public tipo arquivo. Eu vou dar o nome de tipo arquivo. A mesma coisa do nome, tá? Ele vai ter o set privado. Eu vou dar alguns espaços aqui. E eu vou criar duas propriedades agora, onde a gente só vai coletar o get dele, tá? A gente não vai setar valor. Vai ser sempre um valor que a gente já vai definir aqui para ele retornar. Então eu vou pegar um public, também vai ser estático, tá? String, e vai ter o nome de retorna item atual. Então a gente só vai passar o get. Eu vou deixar assim, só para mim criar um novo aqui, depois eu implemento ele. Que vai ser retorna tipo item atual. E o que a gente vai retornar aqui, tá? A gente vai retornar um dos itens da nossa lista do menu. Que a gente vai criar essa lista aqui agora. Private static list itens menu. E eu vou dar o nome de menu. Tá? Esse cara aqui vai ser privado. E agora o que a gente vai retornar nesses caras, tá? Eu vou colocar aqui nesse primeiro. A gente vai retornar o menu. Lembra que a gente criou aquela propriedade ali em cima, que é a posição item atual. Ponto nome, ó, que é a nossa propriedade. Então aqui a gente vai retornar o nome do item atual, ó. Lembrando, esse posição item atual é esse cara aqui, ó, que ele vai iniciar em 0, né, porque é o primeiro item ali selecionado. E aqui ele vai retornar o tipo de arquivo. Vou fechar aqui. Esses dois caras aqui vão ser públicos, tá? Esse cara aqui privado. E a gente vai precisar de dois construtores para ir incluindo itens no nosso menu, tá? Um dos construtores ele vai poder ser acessado de outros locais, então vai ser público, e um deles vai ser privado, tá? O nosso público ele vai ser o seguinte, vou colocar aqui itens menu, né?
ele vai verificar se essa nossa lista ela já foi iniciada. E como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai verificar se o nosso menu ele for igual a nulo, a gente vai iniciar ele. A gente vai criar aqui um menu igual a new list menu. Então a gente iniciou, isso só se ele for nulo, tá? Se ele já tiver sido criado em algum momento, ele não vai iniciar de novo. Eu vou criar outro construtor aqui. Lembrando que esse construtor ele vai ser privado, mas ele vai conter ali todas as propriedades. Então eu vou colocar private, itens menu. Eu só vou corrigir esse erro aqui. Deixa eu ver o porquê que ele está dando. Tá, aqui a gente está retornando um tipo arquivo. Só que a gente está colocando uma string aqui, né? Então tá errado, a gente vai ter que retornar um tipo arquivo. Agora tá certinho. E aqui a gente vai ter outros métodos, tá? Pra gente incluir de fato itens no nosso menu. Então a gente vai ter aqui um public void add. Dessa forma. O que esse cara vai receber como parâmetro, tá? Ele vai receber o nome do item e vai receber o tipo de arquivo. E o que a gente vai precisar fazer, saber para adicionar, né? Por exemplo, a gente vai precisar saber a posição, né? Para saber aonde, se ele vai ser adicionado lá no topo. Se já tem algum item, ele não pode adicionar lá no topo, então ele vai ter que saber a posição certinha. Então a gente vai pegar aqui uma posição, posição item atual. Item atual. Essa posição item atual, ela vai receber a posição. Lembra que a gente criou alguns métodos estáticos. Retorna a posição. Só vou ajustar aqui a nomenclatura. Vou colocar aqui. Retorna a posição. Ajustar aqui também. Então aqui ele vai retornar. Lembrando que o nosso cálculo para retornar a posição está todo implementado aqui. Ó. Agora a gente já vai chamar ele aqui. Vai utilizar ele pela primeira vez. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai pegar nossa lista de menu. .add e vai adicionar um novo item de menu utilizando, né, o nosso construtor privado. O que ele pede, tá? Pegando aqui, ele pede a posição, e a gente já tem ali que é a posição item atual. Ele pede também o nome e por último ele pede o tipo arquivo, que é esses caras aqui que a gente está recebendo. A única coisa que a gente não está recebendo aqui, que a gente busca lá da posição, é a posição atual, mas o nome e o tipo de arquivo a gente vai receber aqui, tá? E sempre que a gente adicionar um item, é bem importante, tá? A gente vai ter que pegar nossa posição e fazer um incremento do y. Se a gente não incrementar, ele vai inserir um item no lugar do outro, né? Ele não vai colocar um abaixo do outro. Então sempre que a gente adicionar, a gente vai lá na nossa posição e incrementar o y. Em alguns casos, tá, específico, a gente vai ter que atualizar os nossos itens, mas não startando de novo o nosso construtor. A gente vai ter que utilizar um método aqui dentro, para não precisar criar um novo itens menu, por exemplo, fazer uma nova instância. A gente vai precisar atualizar os nossos itens, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, atualiza itens. E aqui, tá, a gente vai pegar o nosso posição, reseta posições atuais, que a gente criou para resetar, para deixar do zero, né? A gente vai criar aqui o nosso menu igual a new list menu. E aí a gente vai pegar também a nossa propriedade que a gente criou, posição item atual, e vai resetar para zero, tá? Para ele começar já com o topo lá, com o primeiro item do nosso menu selecionado. A gente vai criar um método simples aqui, só para ele retornar para nós a nossa lista de itens, tá? Então ele vai retornar a lista de itens menu. Vou colocar aqui retorna itens. Dessa forma. E ele só vai retornar o menu, tá? Esse método aqui vai ser bem simples. Retorna menu. Aqui, tá, a gente vai ter alguns itens fixos, que são o nosso bloco de notas, né, o nosso jogo, o nosso e-mail calculador. Então ele é fixo. A gente abrir o sistema operacional, vai ter que ter esses itens, tá? Independente se tem pasta, arquivos criados ou não. Então a gente vai criar um método só para escrever na tela para nós. Esse cara aqui pode ser privado. Itens fixos. add itens fixos. Então eu vou colocar aqui add, vou abrir o parênteses, ele pede o nome, o primeiro nome eu vou colocar aqui bloco de notas, e esse outro parâmetro que ele pede é o tipo de arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui tipo arquivo, vai ser o arquivo de sistema, tá? Todos esses arquivos, itens fixos aqui, eles vão ser desse tipo arquivo de sistema, tá? A gente vai ter 4, que vai ser o bloco de notas, a gente vai ter o nosso jogo, a gente vai ter aqui o nosso e-mail, vou colocar com um espacinho aqui, e a gente vai ter a nossa calculadora. Então a gente criou aqui os nossos itens fixos. Quando a gente iniciar,
ele já vai abrir com esses itens, tá? Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça, para ele já iniciar com esses itens? A gente vai precisar colocar esse cara aqui, quando a gente resetar, ele vai precisar ter esses itens fixos. E também no nosso construtor público, que é esse cara aqui, a gente vai iniciar com os itens fixos já na tela, tá? Descendo aqui embaixo, tá um detalhe bem interessante. Se a gente inserir os itens dessa forma, ele não tem aquele espaçamento, né? Vamos supor que a gente inseriu o bloco de notas aqui, vou colocar aqui. Ele não vai ter aquele espaço dessa forma aqui para ter aquela bordinha. Então a gente precisa fazer uma lógica aqui para criar essa borda. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um método privado aqui para retornar uma string, que ele vai retornar o nosso nome com borda, tá? Então eu vou dar esse nome, retorna nome com borda. E ele vai receber a string nome do item, tá? Vou colocar aqui nome item. Então ele vai retornar para nós o nome do item corrigido, tá? Corrigido, que eu digo, é com borda. Ao invés de ele retornar só o nome, ele já vai inserir uma borda, tanto à esquerda quanto à direita, tá? Então vou colocar aqui ele retornar o nome do item. E aqui a gente vai criar a lógica, então, para desenhar nessa bordinha. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou criar aqui uma variável int, metade espaço. Essa metade espaço ele vai pegar lá da nossa constante que a gente criou. Constante, ponto largura do item, dividido por 2. Tá? Isso aqui eu vou explicar como é que vai funcionar. A gente vai ter também a metade do nome, ponto length dividido por 2. E a gente vai ter aqui o nosso int, espaço à esquerda. À esquerda, tá? Porque a gente vai ter um espacinho do lado esquerdo e um espacinho do lado direito para ele criar aquela borda. E esse espaço à esquerda a gente vai conseguir subtraindo, tá? Da metade do espaço e a metade do nome. Então como é que funciona isso aqui, tá? Embora pareça estranho que essa lógica ela é bem simples, tá? A gente tem a nossa largura do item, que é 20, só que como a gente só quer metade dela, a gente vai utilizar 10. A gente tem, por exemplo, um dos itens, que é o nosso item jogo, que ele tem 4 letras, que a gente está pegando aqui e dividindo por 2, e a metade de 4 é 2. Aqui a gente está subtraindo, tá? A metade do espaço, que é 10, menos a metade do nome, que é 2, a gente vai ter o resultado de 8. Então, espaços à esquerda que a gente vai ter, tá? Vão ser 8. A gente vai ter mais o nosso nome jogo, que tem 4 letras. E a gente vai precisar completar o resto, tá? Com espaço. Só que isso aqui a gente não precisa calcular, tá? Isso aqui a gente já consegue inserir de forma automática. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai atribuir os espaços à esquerda, tá? Que a gente criou. Então a gente vai pegar aqui o nome item. Eu vou colocar aqui uma new string. Pegar essa classe aqui. Como é que funciona aqui, tá? Uma das sobrecargas dela, a gente passa o caractere. E quantas vezes a gente quer que esse caractere apareça. Então a gente quer que o espaço apareça na quantidade de espaço que a gente calculou. Que é esse cara aqui, tá? Que a gente calculou 8, então a gente quer que apareça 8 vezes espaço. E depois mostre o nome do nosso item, tá? Então a gente tem dessa forma aqui já, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jogo. Então se a gente pegar aqui, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Tá? 8 espaços e mais a palavrinha jogo. Então a gente precisa inserir agora os espaços à direita. Como é que a gente faz isso, tá? A gente vai pegar de novo o nosso nome item e vai fazer uma nova atribuição, tá? Onde a gente vai pegar o nosso nome item, ponto, PageWrite, e que a gente vai inserir. A gente vai utilizar a segunda sobrecarga dele, onde a gente passa o tamanho total da nossa string. Lembra que a gente inseriu lá nas constantes, que vai ter 20. Então a gente pode pegar aqui os dados lá das constantes, colocar aqui constantes, ponto largura item, que é 20, né? Vírgula, o que a gente quer inserir, vamos supor, isso que ele vai completar, tá? Então se a nossa palavra ela não conter 20 caracteres, ele vai completar com espaço, tá? Como aqui, ó, a gente incluiu 8 espaços, mas o nome jogo, por exemplo, ele tem mais 4, então 8 mais 4 é 12, ele vai, para fechar 20, ele vai incluir na direita espaço, até fechar 20 caracteres. E onde é que a gente vai utilizar esse cara aqui, tá? Lá no nosso método de adicionar nome, tá? Então, vamos supor que a gente passou o nosso jogo, que tem 4 caracteres, vai retornar para nós 20 caracteres, tá? Onde a palavra jogo vai ficar bem no meio.
Então, esse método aqui ele vai servir para qualquer palavra que a gente inserir, tá? O bloco de notas, ele vai colocar o bloco de notas bem no centro e vai colocar os espaços à esquerda e à direita que precisa até formar 20 caracteres. Então aqui, tá, em princípio, essa nossa classe, por agora, tá, ela vai ficar assim, mas aqui a gente vai ter que inserir mais alguns trechos de código, tá? Aqui ele está inserindo só itens fixos, mas a gente quer inserir pastas que a gente criou também e arquivos. Então a gente vai inserir mais dois métodos aqui para listar para nós tanto os arquivos que a gente vai criar na próxima aula, quanto os diretórios, tá? Então isso vai ser tanto aqui quanto naquele construtor para nós, onde ele adiciona itens fixos também. Por hora a gente vai fechar essa classe aqui, essa aqui também. Aqui então a gente vai criar a nossa última classe para a gente começar a fazer alguns testes aqui. E o nome dessa classe vai ser tela. E essa nossa classe tela ela vai servir para mostrar as nossas saídas de dados, tá? Em alguns casos a entrada de dados também. Então o que a gente vai precisar aqui? Primeiro a gente vai criar aqui uma lista dos itens do menu para a gente conseguir buscar os itens do menu, né? Vou colocar aqui itens menu. Essa nossa classe ela não vai ter propriedade, tá? Mas ela vai ter um construtor vazio. Vou criar ele aqui. Ele vai ser um construtor público. Eu vou remover aqui que a gente não vai precisar, vai ser vazio. E aqui a gente vai utilizar já aquelas nossas classes de cores, tá? Por exemplo, cores.resetafundo. Então sempre que a gente chamar essa nossa tela, ele vai resetar o fundo. Vai colocar o nosso background preto. A gente vai limpar a tela também, utilizando o console.clear. E aqui o que a gente precisa, tá? Quando a gente inicia o nosso sistema operacional, ele tem um rodapé, tipo uma barra de tarefas aqui embaixo, tá? Onde mostra as informações, a legenda para nós. Então a gente vai criar um método aqui, vai ser privado. Coloquei aqui private void rodapé, para criar aquele rodapé lá embaixo. Lembra que a gente tem até a cor do rodapé, então a gente vai utilizar ela agora. Cores.rodapé, que é aquela cor azul de fundo, se eu não me engano, e preto, né, o texto. Então a gente iniciou a nossa tela, ele vai chamar esse método para nós do rodapé. E como é que a gente vai fazer para preencher toda a largura da nossa linha, por exemplo, do sistema operacional? O rodapé ele é um pedacinho aqui embaixo, né? Que vão ocupar 3 linhas. Então 3 linhas vão ter que ficar com o background todo azul. Como é que a gente faz para pintar essas cores de azul aí do background dessas 3 linhas? A gente vai criar aqui um método público, vai ser estático, void preenche linha vazia. Então ele vai preencher a linha vazia com qualquer cor que a gente queira, por exemplo, tá? E a gente vai passar aqui como parâmetro qual a linha que a gente quer pintar. Para pintar essa linha é bem tranquilo, tá? A gente tem aqui o console.setPosition, cursor setPosition, onde a gente passa o left, que é onde a gente vai iniciar. Então a gente quer iniciar bem da esquerda, aqui do início, né, do ponto inicial. E aqui qual a linha que a gente quer pintar. Tá, então a gente vai passar a nossa linha ali, que é o que a gente utilizou como parâmetro. E como é que a gente vai pintar esse background, tá? A gente vai pintar esse background inserindo espaços. Vai ficar sem caractere nenhum, mas vai ficar em azul ali aquela parte que a gente precisa. Então a gente vai utilizar aqui o console.write para a gente escrever, né, nessa linha os espaços que a gente quer. E a gente vai utilizar aquela classe que a gente utilizou agora há pouco, que é string. Né? Lembra como é que funcionava a classe string? A gente consegue passar um caractere e quantas vezes a gente quer que esse caractere apareça. Então a gente quer que a gente apareça toda a largura da tela. Então a gente tem aqui uma propriedade window width, tá? Esse cara ele pega toda a janela aqui, toda a nossa tela na largura, tá? Então a gente vai inserir, vamos supor que cabe aqui 300 caracteres. Então ele pega esse valor de 300 e consegue inserir 300 espaços aqui, tudo com background azul ou alguma outra cor que a gente queira. Como a gente vai chamar esse método aqui após setar a cor do rodapé, ele já vai pintar em azul para nós. Então a gente vai utilizar esse cara aqui. Quais são as linhas que a gente quer que pinte, tá? A gente quer pintar as linhas aqui bem de baixo aqui, a gente vai dar só um espacinho, tá? Onde vai ficar o rodapé. Então a gente vai utilizar aquela propriedade do console.windowHeight. Esse cara aqui, menos 3. Vou explicar para vocês o que são esses valores, tá? Aqui a gente vai pegar o menos 2 e menos 1. Tá? Vamos supor que daqui até aqui cabe 100 linhas, tá? Então a gente vai pegar 100 linhas menos 1, ele vai pegar 99, 98 e 97. Ele vai pegar quase aqui embaixo, tá? Quase colado, a gente vai dar só uma folguinha para ele não colar muito aqui embaixo.
Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando as linhas lá de baixo e aplicando a cor do rodapé, que é azul. E a gente vai precisar da nossa legenda, né? Como a gente já está com a cor certinha que a gente precisa, a nossa legenda que vai dizer como é que ele faz para mover os itens, como é que ele faz para criar pasta, por exemplo, abrir arquivo. Então a gente vai colocar aqui um console .set cursor position para setar aonde que a gente quer inserir, tá? Aqui a gente consegue inserir o local bem certinho do nosso console, do nosso terminal, onde a gente quer que insira essas informações. Então aqui eu vou colocar 0 porque eu quero que ele inicie bem à esquerda, vírgula console ponto window height, esse cara aqui, menos 3, tá? Para ele colocar nessa mesma linha aqui, ó. Tá? Então ele vai inserir as informações bem no cantinho esquerdo dessa mesma linha. Aqui a gente vai colocar um console.write para inserir a legenda, né? E a gente vai fazer o seguinte, colocar um espacinho aqui para mover. Eu vou colocar aqui up, colocar o pipe down. Então para mover para cima e para baixo, por exemplo, vou deixar só um espaço aqui. Para mover para cima e para baixo a gente vai utilizar essas teclas. Para abrir eu vou colocar o enter. Dessa forma. Colocar aqui um espaço. Para voltar eu vou colocar aqui o ESC. Dessa forma, dá um espacinho aqui. Então aqui a gente já inseriu algumas legendas. E eu vou colocar aqui nova pasta, por exemplo. E a tecla para criar uma nova pasta é o F1. Então aqui a gente já criou o que a gente precisa para mostrar o nosso rodapé. Eu vou iniciar aqui para ver se vai mostrar tudo certinho. E aqui tá, ele não mostrou nada para nós, porque a gente não está utilizando, né, essa nossa classe aqui no kernel. A gente vai precisar utilizar ela. Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Nesse cara aqui eu vou colocar um console.clear para limpar ali tudo que tiver de padrão na tela. Eu vou colocar aqui também um console cursor visible, eu vou colocar como false, tá? Que eu não quero que fique aparecendo o cursor aqui piscando para digitar informação. Eu vou criar aqui em cima, tá? Duas variáveis do tipo itens menu. Vou colocar aqui o nome de itens e eu vou criar outra aqui, tela, que eu vou colocar o nome de tela minúsculo, tá? E aqui a gente vai iniciar essas nossas classes. Então eu vou pegar aqui o itens igual a new itens menu. Eu vou fazer a mesma coisa para a tela, igual a new tela. Agora sim, ele já deve mostrar para nós certinho o nosso rodapé. Então abrindo aqui o nosso simulador, agora já deve aparecer o rodapé ali certinho para nós em azul. Deixar ele iniciar. Mostrou aqui embaixo então o nosso rodapé. Para mover a gente utiliza a tecla para cima e para baixo. Para abrir a gente vai utilizar o Enter. Para voltar o ESC e para criar uma nova pasta F1. Vou fechar esse cara aqui. Aqui eu vou fazer só uma verificação para ver se os espaços aqui de cada item tá certinho, tá? Eu quero um espaço entre cada mensagem, então aqui tem um espaço certinho. Aqui também um espaço. Tá, tudo certo aqui. E a gente precisa mostrar também, aqui a gente está mostrando só o rodapé, a gente precisa mostrar aqueles itens lá do nosso menu, né? Que é o jogo lá, ali a nossa calculadora. Então a gente precisa mostrar todos aqueles itens. A gente vai criar um método para isso, que vai ser um public void atualiza tela. Então sempre que a gente atualizar a tela, ele vai atualizar os nomes para nós certinho. Inclusive se tem algum item selecionado, ele vai mostrar naquela cor de item selecionado. Como é que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai pegar o nosso itens menu, que é o que a gente criou, aquela nossa variável ali em cima, que ele recebe uma lista, né, de itens. Então vou colocar aqui new itens menu, a nossa classe, e vai retornar para nós os itens, tá? Que também retorna uma lista de itens. Então a gente está pegando a nossa variável de lista de itens que a gente criou e está passando para ela aqui, fazendo uma atribuição de valor de todos aqueles itens do menu que a gente tem lá no nosso método retorna itens. Ó, lembrando que ele retorna o menu inteiro para nós, tá? Voltando aqui, a gente vai colocar isso tudo dentro de um as_for, tá? Onde a gente vai percorrer todos os itens do nosso menu. Então a gente pode pegar aqui o int i igual a 0, enquanto i for menor do que o nosso itens menu.count e mais. Então dessa forma a gente percorre todos os itens do nosso menu e a gente vai fazer uma verificação que se o nosso itens menu ponto posição atual, tá, for igual ao i, o que a gente está dizendo, tá?
se a nossa posição atual, por exemplo, aqui no início, se for igual a 1, ele vai selecionar o nosso item que está bem no topo ali, o nosso primeiro item. Se na hora que a gente estiver percorrendo aqui, a nossa posição atual for igual a 3, ele vai selecionar o terceiro item do nosso menu. Mas basicamente aqui tá, a gente só vai alterar a cor, né? Se ele selecionar 1, ele vai colocar a cor do item selecionado, senão vai ser a cor do item padrão. Então a gente vai utilizar aqui a nossa classe cores, se não, bem tranquilo, a gente pode fazer aqui. Só que aqui, em vez de ser cor selecionada, vai ser cor padrão. Então, se o item está na posição específica, quando a gente estiver percorrendo o loop, estiver selecionado, a gente vai utilizar a cor do item selecionado. Se não, a cor do item padrão. Né? E a gente precisa escrever esse item na tela, não basta só selecionar a cor. E para fazer isso, a gente vai utilizar o Set Cursor Position para setar o cursor. E onde a gente vai setar esse cursor, tá? Vai ser na posição de cada item do menu. Então, por exemplo, lembra que o nosso X ele começa em 2, que a gente selecionou lá na posição, ó. Abrindo aqui, ele vai iniciar em 2, mas o nosso Y ele é sempre variável, porque a gente vai estar incrementando, ó. Então, cada vez que a gente adiciona um novo item no menu, ele vai ter um novo valor de posição. E é isso que a gente vai passar aqui, ó. A gente vai pegar esse mesmo cara aqui, colocar o pontinho posição ponto X, e o mesmo cara ponto posição, só que agora ponto Y. Então aqui a gente vai selecionar o cursor no local certinho, tanto em X quanto em Y, tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente vai escrever aqui com console write o nosso itens na posição do i, né? Que é sempre o que ele estiver percorrendo, a gente vai escrever o nome, ponto nome desse item. Esse método aqui, em princípio, ele já serve para a gente escrever, né, os nossos itens do menu também. Mas para fazer uma coisa mais interessante antes de testar, eu vou criar dois métodos aqui, públicos, tá? Public void up. E eu vou criar também um down, que é para a gente ir utilizando a tecla para cima e para baixo, tá? E aqui a gente vai fazer uma verificação bem tranquila, tá? Vou colocar aqui o if, o itens menu, só que a classe itens menu, ponto posição atual ela for maior do que 0. Que a gente está dizendo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem 3 itens. Se a gente tiver já no item lá de cima, a gente não vai conseguir continuar clicando para cima, porque não tem outros itens para a gente selecionar. Então, basicamente, é para isso que vai servir esse maior do que 0, para não deixar a gente clicar para cima de forma infinita, tá? Então, se ele for maior do que 0, a gente vai pegar aqui o nosso itens menu, ponto posição item atual, e vai fazer um decremento, né? Porque conforme a gente sobe, o valor vai diminuindo. Então, o primeiro item vai ser o 0, o segundo 1, o terceiro 2. E conforme a gente aperta para baixo, a gente pode colocar esse cara aqui, mais. Só que aqui vai ser outra condição, tá? Aqui vai ser se ele é menor do que o nosso itens menu, ponto count, menos 1. O que a gente está dizendo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem 3 itens. Se a gente já está no terceiro item, a gente não quer continuar clicando para baixo, tá? Então, ele vai sempre cuidar para a gente não restringir e não ultrapassar essas regras. Se a gente estiver no último item e apertar para baixo, ele não vai acontecer nada. E se a gente estiver no primeiro item e apertar para cima, também não vai acontecer nada. Então, sempre que a gente clicar ou para baixo ou para cima, a gente vai atualizar nossa tela, utilizando esse método aqui que a gente criou. Vou colocar esse cara aqui. Vou fazer uma cópia aqui também. E a gente vai precisar utilizar aí essas teclas lá no nosso kernel, tá? Aqui no run, a gente vai criar as nossas teclas ali que a gente vai utilizar tanto para cima ou para baixo. A gente vai utilizar em alguns momentos a tecla Enter também. Eu vou fazer uma verificação aqui antes, só para garantir que vai funcionar tudo certinho. E aqui vai ficar a nossa regra de teclas, tá? Como é que a gente faz para a gente pegar a nossa tecla que foi clicada? A gente vai pegar aqui o console key, vai passar aqui um key. Esse aqui é o apelido que eu vou dar para nossa variável. A gente vai pegar o nosso console.readKey. Aqui eu vou passar um true. E aqui o ponto key. Então aqui a gente está atribuindo, tá, a tecla que foi clicada a essa variável key que a gente criou. E aqui eu vou colocar um switch, porque vai ter diversas opções, tá? Esse switch ele vai verificar qual a tecla que foi clicada. Então, por exemplo, tá, eu vou colocar aqui case console key ponto up around, ele verifica se foi clicado para cima. Vou colocar um break aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, só que para a tecla para baixo, tá? Down around. Eu até vou criar aqui nesse mesmo arquivo de classe
alguns métodos, tá? Pra gente acessar a nossa tela, só para ficar mais centralizado, porque como a gente vai ter muitas opções, eu não quero deixar tudo espalhado aqui dentro desse método room. Então eu vou criar mais alguns métodos, tá? Que vão ser privados. Void mover para cima, vou colocar aqui para cima, e eu vou criar outro que vai ser o mover para baixo, e a partir daqui sim a gente vai acessar a nossa classe tela, tá? A gente vai pegar aqui o nosso tela.up, que é o método que a gente criou agora, e a gente vai acessar aqui o tela.down, e aqui a gente só vai chamar esses métodos privados que a gente criou. Então aqui, se for para cima, ele vai colocar aqui o mover para cima, e se for para baixo, ele vai colocar aqui o mover para baixo. Voltando aqui na nossa tela, então, a gente já tem tudo para funcionar certinho essa nossa questão de movimentação dos itens do menu. Inclusive, ele já tem que mostrar para nós todos os menus ali, né? Aqueles 4 menus fixos que a gente criou. Então, abrindo aqui o nosso simulador, a gente vai ver agora se vai funcionar tudo certinho. Ele tem que mostrar o rodapé e os itens do nosso menu. E aqui ele não mostrou os itens do nosso menu, tá? Mas é bem simples aqui. O motivo é que a gente não chamou os nossos itens aqui a partir do kernel. Ó. A gente utilizou a nossa tela, mas a gente não utilizou o nosso método tela ponto atualiza tela. Se a gente entrar aqui nesse tela ponto atualiza tela, a gente vai ver que é o método que escreve os nossos menus aqui utilizando o console write. Ó. Aí a partir daí, os nossos outros métodos, o up e down, que estão aqui no loop do kernel, ó, eles também chamam sempre o atualiza tela, né? Sempre atualizando a posição atual. Então abrindo aqui agora sim ele tem que aparecer para nós aqueles menus. Ó, tá aqui os nossos itens do menu. Se a gente apertar para baixo e para cima, a gente já consegue mover, ó. Então o que está acontecendo aqui, tá? Quando a gente aperta para baixo, tá vendo que ele selecionou aqui o nosso segundo item, que ele é o índice 1, tá? Lembrando que o nosso bloco de notas seria o índice 0. Então, apertando para baixo é o índice 1. Quando ele vir aqui, ele vai incrementar a nossa posição atual. Então agora, vamos dar uma olhada aqui nela, ela inicia em 0. Agora a gente apertou para baixo, agora o valor dela é 1. A gente vai rodar o loop. O item 0, tá? O item 0 aqui é o bloco de notas, ele não está selecionado. Então ele vai utilizar a cor padrão. Entrando na cor padrão aqui, como a gente está utilizando o tipo de arquivo, que é o cor padrão arquivo do sistema, a gente vê aqui que ele é preto e azul, tá? Mas já o selecionado, se a gente abrir aqui, ele é branco e azul. Então a gente vê aqui, tá preto e azul, todos eles, ó. O selecionado, ele tá em branco e azul. Então basicamente é assim que funciona o nosso item. E aquela restrição serve, ó, tô apertando para cima, a gente não consegue subir mais ali porque esse é o item 0, tá? E apertando para baixo também, a gente não consegue descer mais porque esse aqui é o último item da nossa lista. Então por essa aula é isso, tá? Na nossa próxima aula eu vou começar a implementar as funcionalidades todas aqui, onde a gente vai implementar o bloco de notas, o envio de e-mail e a calculadora, e por último a gente vai implementar um game aqui nesse nosso sistema operacional.